Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de ciências, tá? Como eu disse a vocês, hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, que é a minha filha, que também está no 6º ano, a Maria Luísa, vai participar com vocês aí nessa aula de hoje, tá bom? Então, o nosso assunto, ele é uma sequência daquilo que nós vimos na última aula, que foi sobre a nossa visão, tá? E eu vou compartilhar a tela para vocês, para a gente começar. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Então, tá bom. Estão me escutando bem? Sim. Então, beleza, galera. Espero que vocês gostem da aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos. Ninguém aqui vai sair expert em olhos, né? Ninguém vai ser um profissional que cuida dos olhos, mas a gente vai entender um pouquinho, né? Uma vez que a gente já entendeu como que funciona a nossa visão, nós já vimos toda a estrutura do olho, né? Quais são as partes principais, vimos como que a imagem ela é formada, né? Através da luz, quando ela entra nos nossos olhos, ela é invertida, né? E aí, quando bate lá na retina e no nervo óptico, essa imagem é enviada ao cérebro e a gente consegue, então, enxergar, né, de forma correta, mas existem alguns probleminhas, né, que afetam a saúde dos nossos olhos, o nosso objetivo, tá, da aula de hoje. Então, habilidade 6 de ciência, habilidade 6 não, habilidade 8 de ciências, tá, do 6º ano, que fala assim, explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio, e com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Então, uma parte dessa habilidade a gente já conheceu na aula passada, e a gente vai falar um pouquinho sobre o restante dela na aula de hoje, tá? Eu começo com algumas questões aqui para a gente. Já se perguntou por que algumas pessoas têm dificuldade para enxergar? O que pode ser feito para resolver ou minimizar essa dificuldade? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone aí, quem quiser, sem medo de errar, responder para o professor o que vocês... essa primeira pergunta aí. Vocês já se perguntaram por que algumas pessoas têm dificuldade de enxergar? Quem poderia falar para mim? Por que será que as pessoas têm dificuldade de enxergar? As pessoas podem nascer com dificuldade já de enxergar? Pode. Sim. Pode nascer, né? As pessoas, elas podem adquirir com o tempo para enxergar? Pode também. Pode também, né? E o que eu posso fazer para resolver essa situação? De não conseguir enxergar de uma forma nítida? Cirurgia? Será que tem conserto? Óculos. Cirurgia, os óculos, muito bem. É isso que a gente vai ver agora. As atividades a seguir, nós vamos conhecer alguns defeitos da visão e os tipos de lentes que podem ser usadas para corrigi-los, tá? Essa aula de hoje, ela está elaborada em cima do material de vocês, então algumas atividades vocês farão no próprio caderno do aluno, tá? Quem tiver ele aí, quiser ir acompanhando, fica à vontade, tá bom? Mas a aula, estamos aqui, começaremos por aqui. Então, olha só, observem essas duas imagens, galera. Tá vendo? É a mesma imagem. Tá? Você é capaz de perceber a diferença entre as imagens? Tem diferença entre essas duas imagens? Sim. São iguais, são idênticas. Tem diferença? Sim. Uma tá Qual é a embaçada. diferença?
Uma está embaçada, né? E a outra não. A outra está bem nítida. Uma está nítida, a imagem A está nítida, e na imagem B está embaçada, né? O que é possível fazer quando ocorrem dificuldades para enxergar nitidamente? Poxa vida, eu não estou enxergando. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Ir no oftalmologista. Ir num oftalmo, procurar um médico, um especialista, muito bem, tá? Aí você conhece o painel de letras representado na figura abaixo? Olha só, alguém já passou por um oftalmologista e já presenciou esse exame aqui? Eu já, várias vezes. Já, né? Ele coloca como se fosse uma coruja no nosso olho, assim, né? E vai virando as lentes, perguntando, que letra que é essa? Você enxerga melhor assim? Enxerga melhor assado? Não é assim? Esse é um teste, então, né, feito pelo oftalmo, mas a gente pode fazer também nas escolas. Tem escolas que fazem, é chamado de teste de acuidade visual. Não é igual o oftalmologista faz, né, completo, mas coloca assim um tampão num olho e com o outro olho, né, a uma distância, a pessoa que está fazendo o teste vai perguntando, que letra é essa? Que sentido que tá, tal. Então, isso pode ser feito nas escolas, para já se detectar se o aluno, ele desde pequenininho, ele tem dificuldade de enxergar, e já ser relatado aos pais, né? Olha que bacana. Mas beleza, vamos lá. Qual é a função dos óculos com lente de grau? Bem fácil, gente. Pode falar? Pode falar. A função de óculos de grau é que, tipo, dá mais, como eu vou poder dizer, dá uma ampliação na lente. Exato. Na lente, isso mesmo. Na lente do nosso olho, né? Exatamente, isso aí mesmo. Ele melhora, ele ajuda, né? A gente enxergar como a figura A, mais próxima à figura A, né? Não tão embaçado quanto a figura B que a gente enxerga aí. Mas vamos lá. Observem a imagem. Essas três imagens aí, eu tirei do caderninho de vocês lá do aluno, tá? Nós temos não que nós temos três olhos, né? Mas aqui nós temos as imagens de três tipos de olho, né? Tá vendo aqui, ó, tem um olho, aqui outro e aqui outro. Então, vale lembrar o processo de formação da imagem, né? A partir da luz. Então, a luz bate no objeto, essa luz, ela entra por aqui e ela vai formar a imagem dentro do olho. Isso nós já vimos na semana retrasada, né? Antes do recesso. E olha só a letrinha A invertida, né? Lembra do que eu falei para vocês da inversão? É o nervo óptico que vai fazer com que nós entendamos o que nós estamos enxergando, tá? Então, mas olha só, esse olho aqui, né? A luz entra, bate no objeto, passa por aqui, e a imagem é formada aqui. Olha esse olho aqui, né? A luz bate no objeto, entra, e a imagem é formada bem aqui. E olha só aqui essa terceira imagem. A luz bate no objeto, entra no olho, e a imagem é formada bem aqui fora, tá bom? Aí vem alguns questionamentos. A letra A invertida, marcada nas figuras dos olhos, representa o local onde a imagem é formada no olho. Dependendo do local de... Desculpa interromper a aula. Pode falar. É que eu entrei depois, e eu acabei, não sei, e eu acabei não perguntando. Tem que colocar o nome no chat ou é só para colocar no final da aula? Pode colocar no chat já, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Voltando aqui. Depois que a gente viu essas três situações, né? A letra A invertida marcada nas figuras dos olhos representa o local onde a imagem é formada no olho. Dependendo do local de onde a imagem é formada, a pessoa terá ou não uma alteração na sua visão. Então, está afirmando, né? Que onde a imagem for formada no olho, vai ter uma alteração ou não da visão, tá? Neste caso, qual a imagem daí das três, vocês acham que é a imagem de uma pessoa que tem uma visão normal? Que não sou eu, né? Porque eu uso óculos. Uma pessoa que tem uma visão normal, qual desses três olhos aí vocês acham que representa a visão normal? Esse primeiro, o do meio ou o terceiro? Primeiro?
Eu acho que o primeiro. Primeiro. Alguém acha que é um outro? Pode falar sem errar. Então, é o primeiro mesmo, galera, né? Por quê? Porque a imagem do primeiro... Olha só, que tá diferente esse olho, não tá? Tá meio complicado esse olhinho, né? Ele tá meio comprido, esse aqui tá meio comprido, meio oval, né? Alguma coisa está acontecendo com ele. E esse aqui já é um olho normal, mas a gente tem que entender que ele tem uma visão normal, porque quando a luz passa, né, pelo objeto e entra nele, a imagem é formada na retina aqui e ela é bem próximo ao nervo óptico, né, que vai fazer a codificação da imagem lá no cérebro, tá? Olha só, aqui tem algum problema, porque a imagem ela é formada bem no meio. E aqui, a imagem é formada fora do olho. Olha só que interessante. Então, aqui, nós demonstra-se um olho, uma visão normal, e aqui alguns probleminhas, né, com a questão aí da visão, tá? Tem esse doutor que eu acho que vocês conhecem, a galera do sexto ano B, falou que ele já virou até meme, né? Porque ele fala, que saudade da escola, né, minha filha? Mas ele chama Drauzio Varela, e eu gosto muito do site dele, porque ele traz, como ele é médico, né, então ele fala as coisas certas, e ele traz muitas coisas importantes, e eu fui lá nesse site, que está aí registrado para vocês, buscar um pouquinho sobre essa questão dos olhos, né, dos defeitos da nossa visão, né, das dificuldades da gente enxergar, e a gente, né, e tudo isso que gera a questão da saúde dos nossos olhos. Então, o textinho que nós vamos ler chama miopia, hipermetropia e astigmatismo. Nunca coloquem o nome dos filhos de vocês com esse nome, pelo amor de Deus, que hipermetropia é complicado ainda a gente falar. Mas tá bom. Olha lá, é difícil conhecer alguém que não tem algum desses distúrbios de visão. Não é à toa. Os 3 são extremamente comuns, já que cada um deles conta com mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil. Suas causas não são totalmente esclarecidas, tá? Ninguém sabe porque a pessoa chega a um ponto que ela desenvolve uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, porque ela já nasce assim, né? Mas sabe-se que na maioria das partes, né, na maioria das vezes, existe uma associação muito grande com a genética. Então, quando eu falo a palavra genética, vem de genes, né? Genes, a gente fala de DNA. Então, DNA, a gente fala da receita do nosso corpo, né? As nossas informações genéticas. Então, a gente traz conosco informações genéticas que nós passaremos para os nossos descendentes. Minha mãe passou para mim, a mãe da minha mãe passou para ela, né? Então, por exemplo, não é porque eu uso óculos que os meus filhos usarão óculos. Pode ser que isso não aconteça, né? Ou pode ser que aconteça, né? Ou pode ser que os pais de vocês não usem óculos, mas vocês podem usar óculos, né? Poxa vida, mas o que aconteceu? Pode ser que um parente lá, um ancestral lá atrás, tenha passado esse gene para vocês, né? Desses distúrbios aí, que fazem com que a gente não enxergue muito bem, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho. Quem tem miopia, hipermetropia e astigmatismo deve ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, para verificar possíveis modificações no grau, tá bom? Do óculos, no caso, né? Ou da lente de contato. Então, vamos lá. Olha só. A miopia é um distúrbio visual caracterizado por um globo ocular mais longo, como a gente viu lá na foto, né? O que provoca a formação da imagem antes que ela chegue até a retina. Olha só. A imagem, então, olha lá, a luz passando pelo objeto, que deve estar aqui, passando pelos nossos olhos, né? E aí, o que acontece? A imagem, ela é formada invertidamente aqui, sem antes chegar na retina, né? E atingir o nervo óptico. Tá bom? Então, pode ver que aqui fala que o globo ocular ele é mais longo, né, ó, um pouco mais compridinho, né, então, quem tem miopia, que é o meu caso, né, eu tenho miopia, e tenho também astigmatismo, e já sou velho também, né,
Mas eu vim, assim, desde o meu processo da adolescência, né, com essa questão da miopia, que hoje já está estacionado, tá? Eu vou explicar para vocês depois o que significa isso, tá bom? A hipermetropia é o oposto da miopia, ou seja, o olho é mais curto, o que faz com que as imagens se formem depois da retina. Lá fora, tá vendo, ó? Que o objeto passou pelo olho, a imagem vai ser formada aqui, tá? Olha que interessante. E o astigmatismo ocorre quando a córnea tem uma curvatura irregular, ovalada, tá vendo aqui a córnea, ó? Tá vendo? Só que assim, a gente não consegue perceber, lógico, né? É imperceptível isso. É quem realmente, só o oftalmo que consegue observar, né? Não vão ficar preocupados, eu tenho miopia, meu olho é mais esticado, né, eu tenho astigmatismo, minha córnea é mais para frente. Não fique preocupado, isso não aparece, tá? O que faz com que a luz sofra desvios, concentre-se em diversos pontos e forme as imagens em múltiplas regiões. O problema também pode ocorrer por deformações no cristalino, mas esses casos são menos frequentes, tá? Então, vamos saber quais são os sintomas desses defeitos aí, né, na nossa visão. Então, quem tem miopia tem dificuldade de enxergar objetos distantes que ficam embaçados. Então, eu tenho miopia, né? Se eu tirar, eu tô com o meu óculos aqui, eu consigo enxergar. Então, eu vou tirá-lo, e eu aqui uma distância de uns 3 metros, eu tô olhando para minha cozinha aqui, vocês, lógico, não estão vendo. Mas nessa direção tem um aquário. E no aquário, eu tenho um pote grande, né, de ração para os peixes. E aí, esse pote grande tem o nome da ração, né, que se eu colocar o meu óculos, eu consigo enxergar o nome da ração. Se eu tirar, eu já não consigo enxergar. Eu sei que está escrito alguma coisa, mas tudo embaçado. Então, a minha dificuldade, né, em relação à minha miopia é essa, tá? Eu não me recordo qual é o grau que eu tenho, mas esse problema faz com que eu não consiga enxergar, principalmente as coisas de longe, tá? Elas ficam embaçadas. Mas eu utilizo óculos, eu consigo enxergar normalmente. Bom, a miopia, ela estaciona. Chega um momento que ela estaciona ou não, ela vai crescendo o grau, né? Dependendo do seu organismo, dos fatores, o grau pode ir aumentando. Por isso que a gente tem que ir quem tem, né, problemas na visão, tem que todo ano fazer uma consulta. Aí, a questão de estacionar, né, quando a miopia estaciona, existe uma possibilidade de se fazer uma cirurgia, né, por laser, né, cirurgia de cortar por laser, e a pessoa, então, ela fica curada da miopia, tá bom? Não sei se vocês têm, eu não fiz, mas não sei se vocês têm aí parentes, ou se alguém já fez, né, vocês podem perguntar para eles também. Minha mãe já fez. Já fez e deu certo? Deu certo, né? Não. Não deu certo? Não, ela usa óculos até hoje. Eita! Oh, que pena. Então, para quem tem hipermetropia, enxergar objetos próximos é mais difícil. Então, por exemplo, essa aqui eu tenho aqui, uma fitinha, né, um corretivo de fita. Eu não tenho, né, então eu consigo enxergar de perto, então eu não tenho. Se eu tivesse hipermetropia, eu não conseguiria enxergar o que estava escrito aqui, que é a fita corretiva, né. Agora, se eu distanciar isso daqui, conforme eu distancio da minha visão, por eu ter miopia, eu vou, a minha visão já vai embaçando, né? Eu não consigo enxergar de longe. Já o astigmatismo, como existem múltiplos focos de formação de imagens, tanto objetos próximos como distantes sofrem distorção e ficam borrados. Então, para mim, ter miopia e astigmatismo é uma combinação perfeita, né? Porque enxergar de longe né, de perto. Só que de perto eu enxergo, né? Lógico, se eu colocar aqui na frente, eu não vou enxergar. Mas eu sofro mais com a questão da minha miopia, de enxergar de longe, tá? O meu astigmatismo é bem baixinho, mas eu tenho e ele não é tão prejudicial nesse caso, mas a miopia, sim.
bom? Sem tratamento, além das alterações da visão, esses distúrbios podem provocar dor de cabeça devido ao esforço para tornar as imagens nítidas. Então, principalmente quando a gente está lendo alguma coisa, né, durante o dia ou à noite, pior ainda, porque a luz diminui, né, então eu vou forçar a minha visão, né, os primeiros sintomas de quem tem distúrbio de visão é a dor de cabeça, porque a gente sente, né, que está forçando a visão para poder enxergar melhor, e aí, então, dá aquela dor, tá bom? Bom, nós já falamos desses distúrbios, agora a gente vai falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de um outro distúrbio. Só que esse distúrbio aqui é um distúrbio, né, entre aspas, aí, de gente velha, como eu, que já tenho 43 anos, né? Vamos ver como é que é, o que significa presbiopia, olha só. A presbiopia é a piora da visão normal que ocorre com o avançar da idade, quando os olhos lentamente perdem a capacidade de focalizar objetos muito próximos. Também chamada de vista cansada, a presbiopia, em geral, começa aos 40 anos de idade e acabará acometendo todas as pessoas até os 50 anos em algum grau. Causas, né, ocorre com o processo natural de envelhecimento. O cristalino é uma estrutura semelhante a uma lente que muda, como eu já falei para vocês, né, na última aula. Nosso olho é como se fosse uma máquina fotográfica, uma câmera. Né? Se ele é normal, ele faz de tudo para focalizar, né, o que nós estamos enxergando. Se a gente tem distúrbio, ele vai fazer também o possível para focar, mas não vai conseguir, porque tem o distúrbio, né? Então, quem não tem nada, quem tem uma visão normal, chega aos 40, aos 50 anos, com certeza vai sofrer de presbiopia, né, que é a vista cansada. Então, o que acontece? O cristalino é uma estrutura semelhante a uma lente, que muda da sua forma para melhorar a focalização nas imagens, principalmente enxergar algo próximo. Para isso, ele é movido pelos músculos ciliares, mas com o tempo esses músculos passam a não funcionar tão bem, e o cristalino não se adapta mais à melhor forma de focalização da imagem. Como resultado, a visão de perto acaba sendo prejudicada, né? Sintomas praticamente são os mesmos dos outros distúrbios, né? Dificuldade de enxergar letras e imagens muito pequenas, visão borrada ao ler algo na distância normal, dor de cabeça, fadiga, né, o cansaço após tarefas que envolvem a visão de perto, precisar de mais luz ao enxergar as atividades que envolvem a visão de perto, necessidade de afastar algo que está lendo. Então, gente, não adianta. Quem tem visão normal vai chegar numa idade que não vai conseguir mais. Vai ficar velho, né? E a gente vai ter que correr atrás de um oftalmo aí para poder enxergar melhor. Tudo bem até aqui, galera? O que vocês estão achando da aula? Sim, legal. Legal. Legal? Então, tá bom. Vamos conhecer. Já falamos, então, dos distúrbios. E agora, nós vamos, né, como habilidade a conhecer, entender um pouco como se conserta esses distúrbios, né? Nós vamos conversar um pouco sobre as lentes. Então, olha só. Tipos de lentes corretivas. Existem 2 grupos de lentes, tá? Nós falamos lentes convergentes, que é um grupo, e lentes divergentes. As lentes convergentes, então, são 3, né? Que é a lente biconvexa, lente convexa e côncavo-convexa. As divergentes são as lentes bicôncava, plano-côncava e côncava. Gente, ninguém precisa decorar isso, tá? Não é necessário decorar. G, vem aqui. Vem. Não é necessário decorar, tá? Mas é só para a gente entender qual é o tipo de lente que cada dificuldade, né, que cada distúrbio vai ser colocado aí, no caso no óculos ou numa lente de contato, para que a pessoa consiga enxergar melhor. Então, olha só, quando a gente fala em divergente, significa que quando a luz entra dentro dessa lente, essa luz ela vai ser dissipada dentro do nosso olho, de forma que não se encontrem, os pontos não se encontrem, em todos os pontos dos olhos, dos nossos olhos, tá? E quando a gente fala convergente, significa que a lente, ela vai encontrar um ponto em comum, tá? No caso aqui, vai encontrar um pontinho comum e vai ser distribuída para o resto do olho, tá? Então, o que é importante a gente entender aqui é que existem 2 grupos de lentes, que são as lentes convergentes, as divergentes. A lente divergente,
Peraí, deixa eu pegar a G. Vem aqui, amiga. Vem aqui no meu copo. A lente divergente é aquela que não vai, a imagem vai passar sem se encontrar, né? Sem a lente vai fazer com que a luz não se encontre, né? E faça aí a correção da visão. E a lente convergente é o contrário, elas vão se encontrar, a lente faz com que a luz se encontre num ponto comum, e aí essa luz ela é direcionada para o resto dos olhos. Tá bom? Olha lá. Dessa forma, então, quem tem miopia terá um óculos que vai ser utilizado uma lente divergente bicôncava, tá? Lembrando que a miopia, né, faz a pessoa não enxergar coisas de longe, né, fica embaçado. Quem tem hipermetropia usa uma lente no óculos ou uma lente de contato convergente biconvexa, para quem tem, né, para poder enxergar objetos próximos, mais próximos, conseguir enxergar próximo. E quem tem astigmatismo é uma lente convergente convexa, né? Porque a gente tem dificuldade, quem tem somente astigmatismo tem dificuldade de enxergar tanto de longe quanto de perto, né? Então, essa lente convergente vai fazer com que a pessoa consiga enxergar, tá? Melhor. Então, aqui, o professor quis mostrar para vocês, né, quais são as lentes certas para cada tipo de distúrbios aí da nossa visão, tá bom? Bom, a nossa aula acaba por aqui. Eu vou lá enquanto eu me dirijo à nossa sala de aula, vocês podem perguntar se vocês tiverem dúvida, tá bom? Vou mostrar a atividade para vocês. Ó, é a atividade 2, saúde dos olhos, tá? Você clicando aqui, ela vai abrir a atividade. Deixa eu abrir ela maior um pouquinho aqui. Então, após assistir a aula com o professor, realize as atividades abaixo. Ó, primeira, no caderno do aluno, que é na apostila de vocês, vocês vão fazer a atividade 1 lá da página 10, tá bom? Ah, professor, onde que está a resposta disso, tal? Se você prestou atenção na aula, você vai conseguir fazer. Se você prestou atenção e não assimilou, né, você pode voltar na aula, porque o professor daqui a pouco já vai colocar a aula lá no canal, tá bom? Vai parando para você responder, né, as atividades. Você pode fazer uma pesquisa no seu livro, se você tiver, pode fazer uma pesquisa na internet, se você também tiver acesso, tá bom? A atividade 3, a mesma coisa, sistematizando o conhecimento, da página 11, lá do caderno de vocês. E, por fim, a atividade 3 aqui, a atividade item 3, no caso, né, é uma pesquisa no caderno, tá? Não é aquela baita pesquisa, mas é uma pesquisa. Existem 2 temas lá na página 12 do caderno de vocês, da apostila de vocês. É o tema A e o tema B. Então, quem for número par na chamada, vai fazer a pesquisa do tema A no caderno. E quem for número ímpar, vai fazer a pesquisa tema B no caderno. Depois, né, de tudo pronto, vocês vão tirar foto e vão mandar para mim aqui, tá? Ou pelo WhatsApp, se vocês acharem que não conseguiram mandar aqui para mim, tá bom? Como que eu sei, professor, o meu número? Ó, aqui tem a lista, tá vendo? Ó, se você clicar aqui embaixo, lá na atividade, tem o seu número aqui, tá bom? É só olhar, eu sou o número 2, sou o número 4, sou par, sou 5, sou ímpar, tá bom? E aí você desenvolve lá a pesquisa que você tem que fazer. Então, vejam só, pessoal, a atividade dessa semana, ela é um pouquinho mais complicada assim, né? Tem que ter uma dedicação maior nela, né? São 3 atividades, porém tem uma pesquisa aí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Nenhuma, prof. Não? Então tá bom. Mesmo vocês não tendo dúvida, saibam que vocês podem me procurar pelo WhatsApp, tá? Pode perguntar a qualquer momento, mesmo se vocês receberem aquela notificação de que no momento eu não estou, eu vou olhar, eu vou responder vocês, ou pelo Google Sala de Aula, tá bom?
voltar aqui com vocês. Beleza. Gostaram da aula? Sim. Muito. Eita, que Oi, bom. oi. Fiz com bastante amor, bastante carinho para vocês, tá bom? Voltando a falar, essa aula sobe daqui a pouco lá para o nosso canal, podem revisitá-la, pode assistir à vontade, tá bom? E qualquer dúvida, estou por aqui. Quem já assinou a lista de presença, já pode dando um tchau aí, e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, senhor.